uma casa que chegou aí para ficar, né, para discutir as grandes questões da América Latina, para discutir a cultura latino-americana. E nós estamos hoje aqui com a presença aí de 3 mulheres bem importantes, né, que estão aí na diretoria da casa, a Suzy, a Nalá e a Gabriela, que vão conversar com a gente aqui sobre o que é exatamente a Casa da América Latina, quais são os propósitos, né, o que vai acontecer, por que essa ideia nasceu. Então vamos começar aí o nosso papo, né, foi proposto aí pelo nosso querido Glauco Marques. Então, meninas, conta um pouco pra gente aí como é que nasce, né, a ideia de trazer aqui para Florianópolis a Casa da América Latina, essa casa que já existe aí em outros lugares no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, se não me engano também tem, né? Como é que rola aí essa ideia de trazer para cá a Casa da América Latina? Então, essa ideia já surgiu faz um tempo, ela tem sido cultivada e amadurecida ao longo de pelo menos uns 6 anos. Eu acredito que ela é um pouco tributária do fato de que a gente vive aqui em Floripa, uma especificidade, eu acho, bem interessante, que é o fato da gente ter o FAM, que é o Festival de Audiovisual do Mercosul, e que já tem 21 anos, né? E ele oportuniza uma vez por ano que a gente assista vários filmes latino-americanos, que eu acho que é uma experiência bem peculiar, assim, daqui de Floripa, né, que a gente não tem em outros lugares. Ao mesmo tempo, a gente também se beneficia da existência do IELA, que daí, por um outro lado, né, numa discussão mais política, claramente política e teórica, a gente também tem aqui em Floripa essa possibilidade de discutir questões da América Latina e principalmente a América Latina como uma questão. Então, eu acho que um pouco tem a ver com isso, né, pelo menos eu que estou desde o início desses processos de cultivo, vamos dizer assim, de semear essa ideia da Casa América Latina. E aí surgiu também, eu comecei a assinar há um tempo atrás e participar assim, virtualmente das atividades da Casa da América Latina do Rio, que na verdade a sede dela é no Rio e ela se pretende ter uma abrangência, né? Pretende ter uma abrangência nacional. E aí eu comecei a fazer alguns contatos, tanto com eles, né? Lá do Rio de Janeiro, eles e elas, e ao mesmo tempo aqui em Floripa, né? Participando de movimentos e de debates e de conhecendo pessoas, né, de várias organizações políticas. A gente começou a pensar, né, como seria interessante trazer a casa para cá, fazer uma subseção, né, essa ideia que a gente tem, fazer essa discussão que eu acredito que esteja bastante afinada com o FAM, com o IEL e outras iniciativas, mas que teria essa especificidade aí de trazer o que o pessoal do Rio, de uma certa forma, promove lá. E aí, assim, de tanto cultivar e não dá certo, de repente deu. Acho que é uma conjuntura bem favorável, né? Por vários motivos que a gente pode estar pensando também. E aí, então, enfim, nasceu o bebê, né? Que foi no dia 9 de outubro, né? Foi parto planejado, porque a gente escolheu a data do dia 9, porque é uma data de lembrar o Che Guevara que sobrevive na América Latina, né? Nas lutas, nos movimentos. E aí, então, surgiu isso aí. Estamos aí, né, começando mesmo com um bebê pequeno, como a gente pensa, né? Mas eu realmente acredito que vai dar bastante certo nesse momento que a gente está passando. Na minha vida, surge como todos esse tipo de espaços que tem a ver com frequentar lugares que tenham essa preocupação não só de pensar a América Latina como questão, mas sim de entender onde a gente está. A gente está numa ilha que faz parte de um país que é latino-americano, mas que também tem essa riqueza de acolher pessoas de muitos cantos da América Latina. Nessa acolhida eu fui me encontrando com pessoas como a Suzy, como a Gabi, como o Glauco. Mas a casa surge, além de tudo que a Suzy colocou, como uma necessidade também de nos encontrar e nos reconhecer nessa essência latino-americana, essa coisa que a gente se perde querendo olhar para outros lares, encontrar aquilo que nos faz, que nos identifica e que nos forma, em termos históricos, mas em termos culturais também, pensando a cultura como um espaço de construção política. A minha experiência veio bem semelhante à Nalá também. Eu, como uma moradora relativamente recente da ilha, também acabei me aproximando dos movimentos sociais, conheci o pessoal que hoje faz parte da casa e partilho com eles esse anseio por um espaço de integração onde a gente possa crescer juntos, nos reconhecer, né,
culturalmente e perceber o que nos une politicamente também na América Latina. Especialmente pelo que já se falou aqui da ilha, ser esse lugar tão peculiar onde pessoas de vários países, né, irmãos, vizinhos, moram aqui, muitas vezes não tem um lugar onde possam se conhecer melhor e, enfim, interagir. Então, foi algo bem semelhante, assim, da experiência das meninas. É interessante que a gente viveu um período de ascenso, né, dessa ideia de América Latina, com o comandante Hugo Chávez, né, sendo a locomotiva desse processo, e nesse período em que a América Latina estava bombando, vamos dizer assim, né, a gente não teve a oportunidade de construir isso, né, agora nesse momento em que a gente vive governos de direita voltando, quer dizer, um descenso, vem a casa, é uma coisa interessante isso, né, porque é uma maneira também de manter acesa essa chama aí, né? Eu acho que isso aí dá bastante reflexão pra gente pensar, não sei, mas eu acho que, como a gente já fez várias atividades, já fizemos 3, né, a formal, que foi a fundação no dia 9, mas antes disso a gente fez 2 experiências, né, para ver, a gente queria ver, será que tem mais gente querendo o que a gente quer, e a gente viu que tinha, tava realmente bombou de gente, né, até a gente ficou preocupado com tanta gente, né, como é que a gente vai fazer para receber no espaço que a gente está utilizando. Eu não sei, eu tendo a achar, a gente tem conversado um pouco sobre isso, mas não é uma opinião, assim, totalmente madura, mas eu acredito que justamente nesse momento que a gente tem essa reação, vamos dizer, conservadora, para usar um termo assim mais leve, eu acho que talvez as pessoas, né, dos grupos de esquerda, dos partidos de esquerda, dos movimentos de esquerda, estão sentindo uma necessidade de retomar, né, essa ideia de uma identidade latino-americana. E eu acho que em vários processos, acredito que aqui no Brasil isso aconteceu, por parte de vários movimentos, houve uma delegação de uma certa expectativa de construção de algo diferente para partidos e no poder e tal. E eu acho que tem uma falência de um projeto, no meu ver, aqui no Brasil em particular, né? E eu acho que talvez seja isso, não sei, né, num plano menor aqui que a gente vive, que exista uma preocupação das pessoas perceberem que a gente está precisando recomeçar de novo essa busca de um outro tipo de sociedade, sociabilidade, de governos mesmo na América Latina. Eu acredito que tem um pouco a ver com isso, assim, porque a gente vê que no espaço que a gente está criando tem tido uma confluência de pessoas de várias organizações políticas. Estou falando de organizações incluindo partidos, né? E claro, a gente por enquanto está fazendo debates e trabalhos, atividades bastante amplos, né? Provavelmente se a gente fosse discutir, né, de forma mais aprofundada, que aliás é algo que a gente pretende fazer também, né, determinadas questões que são mais delicadas do ponto de vista político, no qual a própria esquerda se divide, eu acredito que a gente vai ter bastante divergências, né? Mas isso acho que vai ser muito bom, porque eu acho que a ideia da divergência, do conflito com relação ao que a gente vive na América Latina é muito importante, né? E a partir daí a gente pode pensar, né, soluções, não que a casa vai fazer isso, mas fazer parte desse caldo aí que eu acredito que tá tendo uma retomada, assim, né? Recomeçando por baixo, né? Porque eu acho que teve de fato, em um período que a gente ficou com em geral, né, muita expectativa de que os governantes iriam resolver questões estruturais aí, de fato isso não aconteceu e ao mesmo tempo teve essa reação, né? Está tendo essa reação. Que nesse sentido, a gente está passando pelos momentos que a gente está passando em termos de região, da América Latina, desse avanço do conservadorismo, e que seja um espaço onde florescem esse tipo de projetos, tem a ver com o que nos define em termos históricos, que é construir na resistência. A gente é um povo que tem apanhado e tem aprendido a força de golpe a golpe a fazer disso algo novo, a fazer disso algo que nos ajude a resistir. E acho que a caça da América Latina tem representado isso. Desde os primeiros encontros, a gente até se surpreendia da quantidade de pessoas. Eu acho que esse é um grito de uma necessidade. A gente precisa se reunir, se reencontrar com quem somos e ter um espaço de socializar pensamentos, ideias e formas de resistência para esses tempos que a gente está vivendo. Eu concordo inteiramente com a Ana Lá. É o sentimento que nos une desde o início, assim, um certo assombro, né, enfim, com o que está acontecendo, não só no Brasil, como em toda a América Latina.
E também muitas vezes, né, nessa situação, com a coisa da esquerda muitas vezes acabar se desmantelando, a gente cai num certo pessimismo, numa ideia de não tem o que fazer, né, as coisas já estão dadas. Mas existe algo histórico em nós que é isso de aprender a resistir, né, aprender a superar nesses momentos mais difíceis. Então, o que fez esse grupo se unir de uma forma tão bonita e acho que tá juntando mais gente é esse sentimento do, não, só um pouquinho, a gente tem sim o que fazer, né? A gente não pode cair no conformismo, né? Simplesmente voltar para nossas casas e achar que a situação tá dada. Então, nesse sentido, a casa, ela floresce de uma maneira muito bonita para nós, assim. Acho que individualmente, né? E também no coletivo que a gente está construindo. E um elemento importante também da Casa da América Latina é essa questão cultural, né? Que ela também é aglutinadora, né? Muitas vezes até pode ter uma diferença de pensamento político, etc. Mas trazer para Florianópolis, conhecer os grandes artistas, os grandes cantores, escritores, pensadores, poetas, enfim, para que as pessoas possam finalmente se encontrar, né, com essa América Latina, que o Brasil tem essa coisa, a América Latina são os outros, né? Então, como é que vocês veem essa pegada cultural, assim, que é a pegada mais importante da casa, eu acho, né? É que algo que nos caracteriza é essa capacidade de criar com o que temos perto. A gente é musical, a gente é da palavra. A gente tem muitos povos que que construíram nossa identidade. Isso faz a nossa cultura, a gente se encontra na cultura. Então, enquanto coletivo, a gente tem estabelecido mínimos de acordo, né, necessários, como a defesa da emancipação dos povos latino-americanos, da liberdade deles e da sua soberania, sua capacidade de decisão sobre eles mesmos. Isso é um acordo que não se discute, e a partir dali a gente tem um espaço onde o ato criativo tem protagonismo, e tanto do que está surgindo como do que a gente já tem como um povo de produção, de música, de autores, de poetas, de pintores. E é interessante porque nesses momentos, né, como que a gente está vivendo agora, a estratégia é sempre a mesma, né, do esquecimento, de não se falar da história, né, para que estudar história, para que entender como a gente se constituiu. Então a questão da cultura é muito importante nesse momento, porque nós precisamos sim falar de quem já passou, né, por essa terra, quem já deixou tantas contribuições, sabedoria, ensinamentos, porque as coisas infelizmente se repetem. Então, aqui no Brasil especialmente, a gente poder trazer e falar sobre Violeta Parra, falar do Victor Hara, Mercedes Sosa, enfim, tantos, né, que a gente pretende humildemente no nosso espaço homenagear e apresentar a sua história, é lutar contra essa tentativa de esquecimento e silenciamento, é mostrar que não, o que está nos acontecendo não é algo isolado, né? E muitos já contribuíram para pensar uma sociedade diferente. Acho que até agora, em poucas atividades que a gente fez, a questão musical, assim, parece que ela bomba, né? Une todo mundo. E é muito legal porque ao mesmo tempo que tem essa questão de homenagens e tributos, que é uma coisa muito bacana, né? E cada um vai puxando as suas experiências, né? A gente percebe que tem vários músicos bem novos, né, de gerações bastante novas, e de vários lugares, como foi colocado antes, né, que estão morando em Floripa, estão de passagem em Floripa, né, e que estão trabalhando em cima de repertórios novos, mas também em diálogo com repertórios antigos. Então é muito interessante essa coisa da ideia de cultura como espaço criativo que se dá sobre uma tradição, por um lado, né, que a gente está reivindicando essa tradição latino-americana de resistência, de contestação, né? Não é qualquer tradição também, né? Porque no mundo da tradição tem vários tipos, né? A gente tem uma escolha política com relação a isso, e aí a gente percebe como aqui em Floripa, eu acredito que em outros lugares também, né? Mas como a gente está falando da experiência daqui, a gente vê essa geração nova, né? Várias pessoas muito novas. No dia que a gente fez a homenagem ao Victor Hara foi incrível, porque
Primeiro que a Casa da América Latina, acho que é super intergeracional, isso é também um fato muito bacana, né? Tem gente de várias idades que tem vindo, que participa da própria diretoria. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve jovens, né, músicos interpretando antigas canções, e nem tão antigas, né? Uma moça paraguaia e um músico também aqui da ilha, cantando tanto músicas antigas do Vitor Hara, que para quem é novo é antigo, né, para nós mais antigos não é, mas para quem é mais novo muitas pessoas nem conheciam o Vitor Hara, ficaram conhecendo, e ao mesmo tempo Fito Paz, composições próprias, né, então eu acho que isso é uma coisa bastante auspiciosa, vamos dizer assim, nesse tempo presente que a gente está vivendo, embora ele tenha um amargo sabor, eu acho, né, do momento atual especificamente, mas ao mesmo tempo acho que tem coisas novas rolando aí, e com certeza eu acho que essa questão do intergeracional e a criação sobre a tradição é muito interessante. Acho que a própria música Caixa 13 que a gente estava ouvindo, eu acho que expressa uma nova geração que está vindo aí e que está criando em cima, né, dessa situação atual que tem muito dessa história, desse passado e tal. Então eu acho isso muito, muito emocionante, assim, muito bacana e muito assim, entusiasmante. Eu acho que também uma característica que a gente tem tido na casa e das pessoas que estão, né, orbitando mais proximamente, mesmo quem está indo de passagem, é realmente uma fé na vida, como diz a música, assim, né, otimismo e tal. Isso é muito legal, a gente está precisando disso, eu acho. Nós vamos ouvir agora um gênero musical genuinamente latino-americano, um samba. Porque talvez algum ouvinte até tenha, samba é latino, sim, o samba é um gênero aqui do Brasil. Eu acho que, para mim, pelo menos, o que nos unifica, como eu já falei, é a resistência. Porque fala da nossa história como um povo. É um povo formado por seus povos originários, é o povo formado por quem chegou chegando violentamente, por quem chegou trazido mediante o sequestro que foi a escravidão, e a mistura que se deu dessas formas de resistência, dessa união. Isso fala da nossa cultura, isso fala da nossa história, mas isso fala também do lugar que a gente ocupa no mundo. A gente veio para ser, veio não, a gente chegaram a nós para sermos saqueados, e nesse sentido isso é uma história que chega até hoje. A gente é o reservo natural, mineral, de água do mundo, e essa é uma história que nos acompanha, que nunca parou de nos acompanhar, e que tem tentado essa condição nos submeter. Mas como eu coloquei no começo, a nossa história é uma história de resistência. Isso não... Se bem às vezes parece que está ganhando espaço, a gente não tem deixado isso acontecer de tudo. A gente é um povo unido. Mesmo com toda essa propaganda de querer nos colocar como contrários e como adversários, o que nos une é essa sensação de irmãos. A gente vai a qualquer lugar e a gente se encontra com o outro. Eu digo, a própria Casa da América Latina está em Florianópolis, está formada por brasileiros, por argentinos, por uruguaios, todos se sentindo que pertencem a esse lugar. Essa outra coisa que eu acho que os unifica, a sensação de pertencimento. Esse lugar é nosso. E é muito interessante essa fala da Nalá quando a gente pensa o Brasil, né? Porque o Brasil que muitas vezes a gente não sabe. Aqui eu acredito as elites conseguiram de uma maneira muito particular silenciar essa história de resistência, e também se criou essa falsa ideia de que nós não fazemos parte da América Latina, né? Então, quando a gente começa a conhecer a nossa história, não essa história que foi contada, né, pelos vencedores, quando a gente se abre a poder ouvir e nos aproximar de quem está do nosso lado, a gente vê a enorme semelhança, né, das lutas daqui com as lutas na Bolívia, né, no México, no Uruguai. Então, falar da Casa da América Latina, para nós é isso, é voltar a olhar para essa história e nos sentir parte dela. Não ouvir mais o que a gente constrói aqui do que vem lá
né, dos Estados Unidos, ou aquela coisa que a gente tem muito no Brasil, né, escutar no rádio, por exemplo, uma música em inglês muito mais do que o que nos chega em espanhol. Então, a América Latina para nós se constitui nisso, assim, esse grande território que nos unifica e que a gente quer de alguma forma contribuir para voltar a nos vermos como parte, né, como pertencentes a essa história tão rica que a gente tem. Eu acho que essa ideia de pensar o etnocídio como algo fundante da história da América, né? A gente nasce é um continente que nasce num ato violento, né? Que está marcado pelo etnocídio, pelo genocídio. É bem importante, eu acho que ao mesmo tempo é muito interessante ver no que tange essa questão da eliminação cultural, não total, né, mas uma tentativa de eliminação cultural, política e demográfica também, né, que marca toda a história da América, né, incluindo os Estados Unidos e tal, mas a ideia de que essa resistência ela é forçosamente indígena, eu acho, né, na América Latina. Isso é muito interessante. Historicamente, acho que a gente tem que... E acho que esse é um momento interessante da gente ver, né, como tem uma retomada do movimento indígena, quando muitas pessoas achavam que era, né, algo derrotado, né, algo do passado e tal. Fico lembrando no início do século como tinha essa discussão que o José Carlos Mariátegui vai fazer, né, e outros autores, mas ele faz isso de uma forma bem contundente, e que muitas pessoas achavam que não, os indígenas vão todos virar operários, se assalariarem, se transformarem em brancos, né, que foi o projeto que também unificou o Brasil com outros países da América Latina, e a gente vê hoje essa retomada não só da população indígena, que inclusive cresce, né, em vários países, que é muito legal, demograficamente ela está crescendo, por vários processos de resistência e de proposição, inclusive. Então, acho que tem que pensar, eu penso muito a América Latina como um continente, América, né, e a América Latina em particular, como um continente fortemente indígena. E nesse indígena a gente pode colocar, na minha avaliação, né, não é só minha, né, a gente pode colocar também essa questão dos recursos naturais que a Ana Lá levantou, né, de ser um território, né, que tem bastante ainda, né, muitas riquezas naturais, que tem altíssimo valor. Daí também o interesse, né, das grandes corporações do capitalismo internacional e nacional, né, articulado com o capitalismo nacional, de tomar territórios, né, porque eu acho que tem hoje também um primado de lutas territoriais que a gente vê na América, né, e foi assim que a gente começou também, né, com questão do território, né, estava em questão um território, né, rico em pessoas, em cultura e em recursos. Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que o que a Ana Lá também acentua da questão da resistência, e a Gabriela também, é o fato de que a gente não olha para essa história, porque, claro que não é todo mundo, né? Existem vários processos, movimentos e grupos que tentam manter isso vivo, mas a gente tem no poder, né, as elites no poder na América, elas tentam ofuscar essa memória de resistência, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que sempre se opor em todos os momentos. E eu acho que esse é um momento importante para a gente recuperar isso. Eu queria falar duas coisinhas que só levantar, que eu acho que é também algo que é um consenso entre nós, e também é um consenso com a sede do Rio, né, que a gente tem bastante clareza a respeito de contra que a gente resiste. Né? Eu acho que é bem importante a gente usar claramente barulho aos bois, né? Então a gente tem uma crítica bastante grande ao modelo de capitalismo dependente que a gente vive, né, no nosso território, de uma maneira geral. Eu acho que isso é algo que une todo mundo, mesmo que com divergências, às vezes com relação a experiências que tenham sido feitas no sentido de mitigar os danos desse capitalismo dependente, mas a gente tem bastante clareza com relação a isso. Eu acho que isso unifica o território, né, e a experiência de viver nessa Latinoamérica. E a outra questão que eu acho muito bacana, e até engraçado, que eu em princípio nem gosto muito do termo casa, mas assim, olhando os materiais do pessoal do Rio e a experiência que a gente está tendo, eu acho que a casa tem a ver muito com essa... um aspecto que eu acho que é muito forte na América Latina, que é essa questão da afetividade. Às vezes ela até é ruim pra gente, porque a gente acaba sendo tão afetivo com quem não merece, mas eu acho que isso é uma característica que a gente observa outras culturas e conversa com pessoas que vêm de outras experiências, de outros países e continentes. Talvez a África esteja bastante próximo disso, né? Mas eu acho que é uma marca mesmo da Latinoamérica, a questão da afetividade.
Eu acho que, e nesse sentido eu acho bacana o nome casa, porque casa é um lugar em que a gente se sente bem, né? Por mais que a vida lá fora esteja ruim em alguns momentos, tem essa coisa do sentir-se bem. E eu acho que é uma característica, a gente anda por qualquer lugar na América Latina, pelo menos a minha experiência, assim, é maravilhosa, no sentido da gente se sentir em casa. Porque se tu tiver um problema, se faltar dinheiro, se roubarem a tua carteira, se tu perder um ônibus, tu não souber onde dormir, alguém vai rapidamente te ajudar. E esse alguém não vai ser uma pessoa, nem duas, vai ser várias. Então eu acho isso aí uma coisa muito bacana, né? A gente conversa às vezes com pessoas que vêm de fora e é algo que marca mesmo, e no Brasil a gente tem isso. E eu acho que os países latino-americanos que eu conheço, não conheço todos ainda, pretendo conhecer um pouquinho de cada, mas eu vejo que é impressionante, assim, essa solidariedade, né? Essa ideia de que quando alguém está em apuros, né, seja um sujeito ou um grupo, eu acho que a questão da solidariedade, sentir-se em casa é fascinante. Eu acho que é algo muito, muito bom que a gente tem. Eu acho que já foi apropriado e é apropriado cotidianamente para gerar mais dependência e opressão, mas se a gente souber lidar com essa característica, eu acho que a gente tem algo muito importante, muito precioso, assim. A gente tem agora no dia 15 de novembro, inclusive um feriado aí, que é chamado Feriado da República. A gente vai fazer em parceria com o pessoal da UDESC, do qual eu faço parte, da Semana de Ciências Sociais da UDESC, a gente vai fazer uma atividade que é uma homenagem à Violeta Parra. Então vai ser bem legal também, é um grupo de jovens músicos que propôs isso, né? Não foi nenhuma ideia da gente, mas veio, como a gente estava falando antes, né? Veio de encontro, né? A ideias que a gente estava tendo na casa. Então a gente vai fazer, dessa vez vai ser num espaço que não é o espaço sede da casa, né? Mas também a proposta da casa é ser Mambembe quando for preciso, né? Então a gente vai fazer no Instituto Arco-Íris, dia 15 às 19 horas, a partir das 19, né? Vai ter várias atividades, mas a principal vai ser um trio, né, que vai fazer essa homenagem musical à Violeta Parra. Essa é o que a gente tem assim para agora, para o mês de novembro. Só citar os nomes, né, que é a Natália, violonista de 7 cordas, o Júlio, violão, e a Nininha, a Nira Pomar, que é moradora aqui do Campeche, inclusive. Vem essa ideia da Violeta Parra, né, primeiro pela importância dela para a cultura latino-americana. Muitos cantautores utilizaram as músicas que ela escreveu, então é uma figura chave. Ela teve a trajetória dela ligada já a essa tentativa justamente de relembrar, de retomar o folclore, né, no caso do Chile, mas não só no Chile. Ela já era uma pessoa conectada com tudo isso que nos une como latino-americanos. E foi em outubro agora, teve os 100 anos do nascimento dela, então a gente não pôde fazer em outubro, a gente tinha nossa assembleia de fundação, mas a gente vai fazer agora em novembro. E em dezembro, para fechar as atividades do ano, a gente está programando uma espécie de noite cubana, que vai ser provavelmente ali por 15 de dezembro, onde a gente vai ter exibição de um documentário feito pela Michele Mello, que é jornalista, que ficou 6 meses em Cuba. Então é um documentário curto que conta um pouco a relação das famílias cubanas com a questão do bloqueio, né, e agora esse processo de retomada, digamos assim, e uma certa abertura, né, por parte dos Estados Unidos. E depois a parte musical, que já nos caracteriza e que sempre é muito bacana, que a gente está organizando com o nosso grupo de músicos da casa, chamando, né, convidando outras pessoas também. Então vai ser uma espécie de noite assim para finalizar as atividades. E bom, a gente ainda está planejando as atividades do próximo ano, mas já temos algumas ideias, e sem dúvida uma delas que vai se fortalecer também utilizar uma noite para fazer uma homenagem a uma série de cantautores, poetas, escritores do Uruguai, né, o paísito que está tão perto da gente, especialmente pelo falecimento recente que tivemos agora do Daniel Vigletti, há 2 dias, né, um lutador, uma referência muito importante, não só para o Uruguai, mas para todos nós. Então também pretendemos fazer nossa singela homenagem a ele, e junto dele tantos outros, né, que fazem parte da história do paísito e de toda a região. Mas para o ano que vem a gente já, a partir da Assembleia de Fundação, já apareceram outras ideias que a gente também não tinha
pensado. Então a gente vai ter provavelmente um grupo de trabalho que vai fazer estudos, né, latino-americanos, né, já vai ter uma pessoa que se encarregou de puxar isso aí. A gente provavelmente vai ter aulas de Guarani, a proposta que deve ser levada em breve no nosso planejamento, né, com um professor aqui do Guarani, Muriel Guarani da região. E a gente também está com a proposta, eu trabalho na UDESC, tem outros colegas que são da UDESC, da UFSC, e lá na UDESC a gente fez um projeto de extensão que prevê também essas atividades. Uma delas, se for aprovado o projeto, vai ser melhor, se não for aprovado a gente vai tentar levar ele de outra forma, né? Mas a gente pretende fazer uma espécie de, junto com um grupo de estudo, caminhadas e trilhas temáticas, debatendo assuntos que foram estudados, porque a gente acredita que a caminhada, né, é uma forma bacana de reflexão e também tem tudo a ver com a Latinoamérica, né? Suas trilhas e seus caminhos. E a gente vai ter também, né, as atividades musicais, vamos fazer um planejamento também com mais tempo. Provavelmente, né, a gente está batalhando para ter também aulas de danças latino-americanas, né, cúmbia, tango, salsa e coisas assim, samba e forró e tal. Então, se for aprovado esses projetos de extensão, com certeza vai acontecer, e a gente vai tentar tocar também outras propostas. Tem propostas gastronômicas também, né, mostras de fotografia, enfim, né, a gente está realmente começando, né, acho que o ano que vem vai ser um ano de muitas flores no jardim. Se esquecer da poesia. Exatamente, sem esquecer da poesia. E uma coisa importante que a gente ainda não mencionou, que todas essas atividades elas vão se realizar na nossa sede provisória, digamos assim, num espaço muito bacana da UDESC, que está sendo cedido para nós, que é o IDCH, que é o Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas. A Fernanda, né, uma querida que abraçou todo o projeto e está nos cedendo esse espaço, que é muito legal. Então, boa parte das atividades vão acontecer ali, que é também um lugar que é muito interessante pela localização, que fica bem no centro, em frente à Praça dos Bombeiros. Então, a gente também tem esse cuidado de pensar em realizar as atividades num local onde as pessoas possam, com mais facilidade, participar. Além da gente ter que trabalhar muito essa questão da cultura latino-americana, ainda tem muita história rolando nessa nossa América, né? Falávamos do Santiago Maldonado, morto há pouco tempo, aí 2 meses, né? 3 meses já, e foi encontrado agora. Quer dizer, toda essa lógica da Operação Condor, que levou a ditaduras em toda a nossa América, mortes, desaparecimento, tudo isso ainda muito vivo, né? A gente vê isso com a Gendarmeria Argentina, a gente vê isso nas UPPs no Brasil, a gente vê isso em qualquer lugar dessa América, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa América do agora, né? Que não é a América da história passada. Como é que essa América vai transitar por essa casa da América Latina? Essa América da agora, ela tá transitando, ela é trazida o tempo todo. Como a Gabi falou antes, também a Suzy, a gente trabalha com ontem e com o hoje. A gente não deixa de lembrar as pessoas que fizeram parte da nossa história, mas também traz os que estão reativando essa história presente, como é Santiago, mas como são todos os membros dos povos originários que são assassinados cotidianamente. Digo, o caso de Santiago é emblemático porque traz, de novo, reatualiza formas nefastas da nossa história, mas na verdade é mais do que reatualizá-la, que tem a ver com o encobrimento do Estado, a operação por via de uma força militar do Estado. Ele também traz a nossa cotidianidade, que é a visibilidade do caso por se tratar de um branco desaparecido. No mesmo território onde se levaram a Santiago, se levam todo dia membros da comunidade Mapuche, como acontece aqui com a comunidade Guarani, e com todas as nações que fazem parte da nossa América, como acontece com as mulheres que são levadas pelo tráfico de pessoas. Essa é uma realidade atual que a gente tenta trazer com nomes, mas que é muito difícil quando a gente fala do hoje não falar do ontem, porque são formas que se realizam. A gente tem que colocar nome a essas formas, e tem a ver com a cumplicidade do Estado nessas desaparições,
com os projetos que o Estado se apropria, que longe de defender a necessidade do povo que habita aquele lugar, tem a ver com projetos trazidos de fora, e que se defendem à base de sangue, do sangue nosso. Então, eu acho que é nesse ir e vir da história do hoje que a gente caminha. Eu acho que é muito louco essa questão dos desaparecidos de agora, né? A categoria desaparecido acho que faz parte, né, da nossa trajetória. E ela no Brasil é muito conhecida, né? Moradores de periferia perdem parentes, sobretudo jovens e negros, que desaparecem. Tem os casos que foram politizados e a gente ficou sabendo, né? Como Amarildo, por exemplo, que desapareceu também, foi um desaparecido. Tem o caso dos indígenas, principalmente no Mato Grosso do Sul, que os relatórios do CIMI são impressionantes, né? Falando daquelas pessoas que morreram, entre aspas, por acaso, como parece que vai ser colocado, não sabemos ainda, Santiago ou outros, né? Mas que também foi um costume nas ditaduras militares. Então a gente vê que tem uma reatualização, né, do desaparecimento, da criminalização sempre, né, para aqueles que ousam contestar, né. Eu acho que isso é bastante óbvio também, que é o fato de que quando as pessoas começam a contestar, elas precisam ser caladas, porque se elas dão um exemplo, né, vai vir muita gente com elas junto. Então é uma forma de silenciar aquilo que eu acho que está prestes a explodir o tempo todo, né, que são tentativas de mudanças, né, de uma sociedade que é um barril de pólvora, né? A gente vive esse barril de pólvora e quando começam as contestações, o risco delas incendiarem todo o território é muito grande, né? Eu acho que a criminalização e os desaparecimentos têm a ver com isso, né? Eu acho que por isso que nesse momento é importante ter esses processos de silenciamento, né? E é interessante a gente falar também, né, nessa experiência da Venezuela, que é um país que vem tentando fazer uma forma diferente de governar e tal, e que também sofre, né, os ataques sistemáticos por parte, principalmente das mídias comerciais, né, como que essas narrativas do que acontece na Venezuela não aparecem, né, o que aparece é a violência, o ditador, a não sei o que, mas essa construção de uma nova forma de ser sociedade, isso não tem visibilidade. E a casa vai, nos seus debates, trazer também essas, né, não só esse momento da resistência às coisas ruins, mas também de mostrar o quanto de belezas, né, se vão construindo nessas estradas latino-americanas, né? Eu acho que é importante dizer que a gente está bastante afinado com todas as tentativas que existem, por exemplo, da parte das mídias alternativas, né, que tu colocaste agora a questão da Venezuela, porque de fato é impressionante como no Brasil a gente não tem notícia da Venezuela hoje, do que realmente se passa por lá. Então a mídia corporativa, sim, é algo realmente assustador do ponto de vista do que a gente acredita, entre aspas, né? A gente não acredita tanto, mas do que se diz numa sociedade democrática, porque é um acesso à desinformação permanente, a gente é bombardeado com isso. E eu acredito que o que acontece com a Venezuela hoje, essa desinformação e essa promoção de um ódio à experiência da Venezuela, por mais que certamente é uma experiência que merece análises, críticas também, mas a forma como a mídia corporativa coloca, eu acho que é bastante parecido com o que foi vivido por Cuba, que é ainda, né, agora um pouco diminuído por conta dos processos que aconteceram por lá. Então a gente está bastante preocupado com isso, bastante afinado, né? Também estamos começando, claro, né? Temos também noção do nosso tamanho, que não é grande, mas a Casa no Rio de Janeiro tem tomado iniciativas bem importantes com relação a isso, e a gente está bastante sintonizado com essa tentativa de fato mesmo, né? De construir uma narrativa baseada na realidade social mesmo, né? E dessas experiências que estavam prometendo, estavam trazendo já, construindo uma nova possibilidade e alternativa para a América Latina, não só a Venezuela, como a Argentina e todos os países aí, a Bolívia, o próprio Equador, com as suas contradições, porque também a gente tem discutido na casa, porque são processos certamente contraditórios, né, que merecem análises aprofundadas, mas a gente tem certeza de que são experiências que têm um significado bastante importante para um processo emancipatório da América Latina, com o qual a gente está totalmente conectado. Só ressaltar, foi falado aqui na questão da Venezuela, e nessa questão das narrativas e a questão da resistência, a narrativa da mídia corporativa nacional e internacional também se dá pelo silêncio. É impressionante que antes das eleições
da Venezuela recentemente ocorridas, estava todo dia, era pauta de toda as televisões, principalmente, né? A Venezuela está um caos político, social, econômico, milhares de pessoas na fronteira ali, principalmente via ali, Roraima e tal, e com o resultado das eleições praticamente se calaram. A única coisa que noticia é que a oposição contestou e tal, mais nada. Até porque, né, teve representantes dos diversos países, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia e outros países estiveram lá e não foi detectada essa questão que eles tanto falavam, do prováveis fraudes, né? Então essa questão, quer dizer, uma gritaria enorme num período e depois parece que não existe, né? Deixou de... É a manipulação, né? Eu acho, só para complementar essa resposta, eu acho que como coletivo, nisso de como a gente aborda esse hoje da América Latina, a gente tem um acordo de que de ter os pés na terra, de entender que se bem nós vamos trazer essa história, a gente sabe que a conjuntura que a gente está hoje não é a mesma que faz 10 anos, não é a mesma que a gente viveu nos últimos 20. A gente está num avanço firme de modelos conservadores violentos que estão tentando acabar com nossos processos organizativos. E nesse sentido, a gente aborda isso, tem uma música de uma banda que se chama Arbolito, que diz: se eles dissem a verdade, nós continuaremos mentindo. E é isso que a gente tenta pela mídia alternativa e por formas alternativas de construção. Tá bom? Posso só dizer que a gente tem uma página no Facebook para quem quiser acompanhar as atividades. É Casa da América Latina Santa Catarina, e também a gente tem um e-mail que é casadamericalatinaSC@gmail.com, para quem tiver interesse, né, de mandar, enfim, questionamentos ou querer participar, é só nos contatar por ali. E eu acho importante também dizer que são vários os tipos de participação, né? Uhum. Então tem pessoas que têm vindo para apreciar e tal, principalmente as atividades culturais, e outras que vão vir, mas a gente quer muito que as pessoas venham ajudar a construir a casa, né? Ela é uma casa em construção, então realmente quem quer, né, na Assembleia a gente já teve isso também, a presença de pessoas que vieram para construir, para botar a mão na massa e a gente fazer uma casa bem grande do tamanho dos nossos sonhos. E aqui em Floripa, o tamanho da América Latina. O tamanho da América Latina do mesmo tamanho. E a gente sabe que aqui em Floripa, foi colocado no começo, mas acho bem importante ressaltar, a gente tem pessoas de toda a América Latina. Então a gente tem aqueles migrantes mais conhecidos, que são os uruguaios, argentinos, chilenos, colombianos, muitos deles que vêm para a universidade e que vêm aqui trabalhar em trabalhos mais intelectualizados, mas a gente está ciente que a gente tem companheiros equatorianos que estão vindo aqui, bolivianos, paraguaios, trabalhar, né, haitianos, né, que estão vindo aí num processo bastante significativo e demograficamente importante. E a gente está de braços abertos para receber essas pessoas, construir com elas, conhecer também mais da realidade dos seus países e tal, né? Então é bem importante a gente pensar nessa amplitude desse abraço. Vamos a bailar.